A paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, que excede todo entendimento, vem estar em vossos corações guardar os vossos sentimentos em Cristo Jesus, amém? Hoje estaremos fazendo uma live ao vivo, amém? Nós vamos falar mais sobre os instrumentos de guerra que Deus tem nos dado, amém? Então vai se preparando. Hoje nós temos uma palavra do coração de Deus, amém? Estaremos fazendo um culto hoje aqui, pela live, e tenho certeza que Deus ele quer falar conosco, amém? A palavra nos diz que Deus, na verdade, está atrás de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando a samaritana, ela, na verdade, indagou Jesus, ele falou assim, ó, os judeus falam que é em Jerusalém que se deve adorar, e nós samaritanos adoramos aqui. Aí Jesus respondeu, ela falou assim, está chegando a hora, e a hora já é essa, a qual os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Então esse momento já chegou. Desde o momento que Jesus liberou essa palavra, a gente sabe que acabou esse local, a qual é só no templo. Não, é claro que o templo é de forma que a gente pode, querer colocar outros costumes, outros limites, a qual já foram estabelecidos. Sabemos que a congregação, o culto da igreja, ele é de forma nenhuma insubstituível. Mas sabemos que em qualquer local onde podemos adorar a Deus, em casa, no trabalho, no trânsito, onde você estiver, você pode sim ser um adorador, adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, essa noite, eu queria falar sobre isso, e Deus acabou que ele trouxe, na verdade, uma situação a qual nós hoje temos que estar fazendo a live, e vamos estar aqui, amém, falando mais em nome de Jesus sobre as ferramentas que Deus tem nos entregado. As ferramentas que Deus nos deu são ferramentas espirituais, amém, mas Deus quer usar nós que estamos aqui, amém, vivendo entre os seres viventes, aqui vendo, aqui representando o corpo de Cristo na terra, amém. Então nós sabemos que Deus ele conta conosco, Deus ele conta com você, em nome de Jesus, amém. Vai convidando seus amigos aí, vai convidando a todos para estar participando, em nome de Jesus. Nós estamos voltando a fazer as lives, nós recebemos uma palavra profética, Deus tem nos guiado, na verdade, a isso, amém. E eu creio assim que Deus ele prepara todas as coisas. A palavra do Senhor fala que Ele é poderoso para fazer absolutamente mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nossas vidas, amém? Você crê nisso? Então convide aí alguém para estar participando nessa noite, para glorificar o nome de nosso Deus, amém? Hoje estamos aqui um pouco sem iluminação, mas nós vamos voltar a fazer as lives e vamos, na verdade, estar aperfeiçoando em nome de Jesus, amém? Vamos voltar a fazer os cursos online que a gente tanto tem planejado, e Deus ele é poderoso para nos dar vitória em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Papai para verdadeiramente tocar os nossos corações, para que possamos ser tocados e transformados pela glória dele em nome de Jesus, amém. Soberano Deus, excelentíssimo Pai, eu clamo, louvo, exalto, engrandeço e glorifico o teu santo nome na beleza da tua santidade. Nós estamos aqui nessa noite, Pai Santo, Deus de vitória, porque nós confiamos no Senhor, porque nós confiamos que o Senhor é poderoso para fazer, Pai Santo, a tua vontade acontecer em nossas vidas. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós somos a igreja chamados, Pai Santo, com um propósito, chamados para glorificar, exaltar, engrandecer e enaltecer o teu santo nome. Sabemos, Pai Santo, Deus amado, que verdadeiramente sim o Senhor tem nos dado ferramentas aqui, Pai Santo, Deus amado, na terra dos viventes, para que possamos cumprir um propósito, para que possamos pregar o teu evangelho, para que possamos, Pai Santo, fazer esse evangelho a qual o Senhor nos confiou, chegar, Pai Santo, em todas as nações, em todas as línguas, povos, etnias, em todos os cantos dessa terra,
A tua palavra nos diz, Pai Santo, que o Evangelho tem que ser pregado, Pai Santo, Deus amado, em todos os lugares, para depois, somente depois disso tudo acontecer, é que virá o fim. Nós cremos, Pai Santo, Deus amado, que chegou o tempo a qual o Evangelho do Reino ele vai ser verdadeiramente espalhado, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, em todas as nações. Nós cremos poderosamente, Jesus, naquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Teu santo nome. Nós acreditamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que possamos, Jesus, Pai Santo, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui essa noite. É o que agradecemos, louvando, adorando, exaltando e agradecendo e enaltecendo o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Que assim seja, Pai amado querido. Amém, amém, amém. Amém. Eu gostaria de adorar essa noite, amém, ao Senhor. Gostaria que você Davi, quando ele expressou uma canção, ele começa a dizer assim, que ele amava a Deus. Ele diz no Salmo 28, eu te amo, Deus. Te amo, Deus, desde quando me levanto, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até meditar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade
Obrigado, Jesus Pai Santo, por poder te adorar, te exaltar, te agradecer e te glorificar. Teu nome é santo, teu nome é digno, teu nome é adorado, exaltado, agradecido e glorificado das alturas. Que o Senhor, Pai Santo, amado, possa falar conosco, que o Senhor venha nos tocar, nos transbordar, nos renovar e nos capacitar. No poder e na autoridade do nome do sangue de Jesus. Que assim seja, Pai amado, Pai querido. Amém, amém, amém. Amém. Eu queria trazer uma palavra, na verdade, falando sobre as ferramentas que o Senhor tem nos entregado. Amém. Paulo ele fala aquilo que eu tenho recebido, aquilo que tenho vos dado. Então tudo que a gente tem recebido, amém. Aquilo que a gente tem recebido no nosso espírito, a gente na verdade, instruído por Deus, que na direção do Senhor, é o que nós temos passado. Amém. Nós temos na verdade iluminado nosso coração. Sabemos que tudo que vamos fazer no reino de Deus é guerra, né? Nós temos que ter essa ciência que tudo que vamos fazer pelo reino de Deus é guerra. Então, hoje mesmo estamos enfrentando a guerra para cultuar a Deus, mas nada, né? Paulo falou na verdade que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Então, nós entendemos que ele tinha ferramentas. Paulo, eu vou deixar uma palavra aqui que fica em Colossenses capítulo 2. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 5. Paulo ele fala à igreja de Colossos, ele fala uma palavra muito profética. Ele diz assim, ó: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em meu espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, na verdade, quando ele fala nessas palavras que ele estava preso, né? Mas que a palavra do Senhor não estava, é porque ele entendeu, na verdade, que nada podia parar a palavra de Deus. E hoje nós temos esse entendimento, na verdade, que nada pode parar. Amém? A palavra de Deus de continuar fluindo. A palavra diz assim que a palavra do Senhor é como rios de água viva. Então, ou seja, ela não tem como, elas vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo, vão fluindo, são rios que fluem para a vida eterna. Então nós temos que ter esse entendimento do que Paulo estava falando, de que nada nem ninguém, por mais que eles queriam parar Paulo, prendendo ele, nada na verdade podia parar a palavra de Deus de alcançar aquelas pessoas. Paulo escreveu muitas das suas cartas, né, na prisão. Paulo, quando ele fala com Timóteo, né, com várias outras cartas, mas a gente vê as cartas, né, a epístola de Timóteo como uma carta pastoral de instrução nítida e clara, na verdade, para que Timóteo pudesse seguir a instrução, pudesse levar a chama do avivamento, a chama, na verdade, apostólica adiante. Ele fala, na verdade, a qual, né, para Timóteo seguir a carreira que estava proposta, seguir o exemplo, na verdade, de Paulo. E nós vemos assim que a igreja apostólica em si, nós temos o cânon, né, fechado, nós temos a Bíblia, né, a qual depois de Apocalipse, né, ela foi encerrada, mas nós vemos na verdade que eles continuaram também escrevendo, né, várias meditações, várias na verdade, né, coisas que eles na verdade tinham como estudos bíblicos naquela época, para na verdade deixar um esboço, né, para nós nos dias de hoje temos acesso, como Eusébio, vários pais da igreja na verdade deixaram também seus escritos, né, não de forma inspirada como temos na Bíblia, mas foram estudos na verdade que inspiraram homens de Deus até hoje a estudarem a Bíblia, a meditarem, a entender como era o entendimento daquela época, né, da Bíblia. Então a gente vê igual Policarpo que escreveu, né, ele foi reescrevendo, ele fez estudos na verdade, a qual chegaram até o dia de hoje, né? Às vezes nós nos limitamos apenas com a Bíblia, é claro que a Bíblia ela é totalmente inspirada, inerrante, né, a inspiração máxima de Deus aqui na Terra,
mas nós temos também, com livros que temos hoje, vários escritos que ficaram, né, de homens que já se foram, homens que estão ainda vindo, que estudam a Bíblia, né, e trazem coisas do coração de Deus para nossos dias. Também tem esses estudos, então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela continua, na verdade, todos os dias movendo o nosso coração para que possamos caminhar na luz da palavra. Então Paulo está falando ali que por mais que ele estava distante de certa forma, né, mas as suas cartas, através das suas cartas, coisas poderosas estavam sendo, na verdade, edificadas no espírito daquelas pessoas que estavam recebendo a palavra de Paulo. Paulo é tão poderoso que a própria igreja de Coríntio, olha o que eles falam. Eles falam que, na verdade, que as cartas de Paulo eram fortes. Eu não sei o que fala, não vou ficar só com o que eu estou falando. Fala assim, ó, 2 Coríntios 10, 10. Olha que poderoso. Fala, na verdade, porque as suas casas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Por que eu estou entrando nesse contexto de falar sobre as cartas de Paulo? Porque hoje a gente temos muitos meios, além, né, das cartas, da forma de escrita, né, que a gente não vê mais, às vezes temos livros, é claro, mas nós não vemos mais com tanta constância, como hoje temos a internet, como hoje temos muitos meios de alcançar muitas pessoas. Não apenas por causa dos livros, não apenas, né, por causa de escritas, manuais, mas também de forma como eu estou fazendo aqui hoje aqui, de na verdade expressarmos aquilo que vem do coração de Deus para as pessoas através da internet. É algo tão real que na época da pandemia, um dos meios que foi mais usado pelos cristãos foi o Facebook. O Facebook foi o meio mais usado pelos cristãos para disseminar a palavra. Foi, na verdade, o Facebook foi o que foi mais usado. Na verdade, na época da pandemia, foi o meio mais usado e foi os cristãos que mais usaram o Facebook para, na verdade, transmitir a palavra de Deus. Então você vê que é uma ferramenta poderosa. E nós temos que entender o quê? Que hoje, por exemplo, nós estamos tendo culto da igreja. Mas hoje estamos aqui fazendo a live que pode alcançar muitas pessoas. Então isso é poderoso. Nós temos que entender, na verdade, que isso são ferramentas que o Senhor nos entregou. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, às vezes, pela distância, não estou falando que a gente, na verdade, tem que se acomodar apenas, né, com o WhatsApp ou com essas ferramentas, mas são ferramentas a qual nos acrescenta formas de alcançarmos pessoas. E tem pessoas, na verdade, que vão ver essa mensagem que pode estar do outro lado do mundo, que, na verdade, vão ser alcançados por essa live. Tem pessoas, na verdade, que podem estar em países aí que onde a palavra do Senhor está difícil de chegar, difícil de ter acesso, mas através de uma live essa pessoa pode ter acesso. Então, assim, Paulo falou que a palavra do Senhor estava presa. A forma ela pode mudar, a essência não muda. A essência da palavra de Deus, eu estou aqui hoje pregando o quê? A essência da palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus no poder e na autoridade do nome do sangue de Jesus. Então nós temos que entender as ferramentas que Deus ele tem nos entregado. Nós temos ferramentas hoje, na verdade, a qual você pode acordar pela manhã. Você pode, às vezes, quantas vezes eu já mandei versículo pela manhã para as pessoas. Um versículo bíblico, mandar um estudo bíblico a qual eu estava realizando. E a pessoa, ela diz, não é isso aqui que eu estava precisando. Não, muito obrigado, você mandou essa mensagem hoje, muito obrigada, porque eu estava precisando de uma palavra. Isso aqui, na verdade, é o que eu estava precisando como resposta de Deus. Então nós temos que começar a usar as ferramentas que Deus tem nos entregado, porque uma época a igreja caiu num erro muito grave que não podemos continuar cometendo de forma nenhuma. Teve uma época a qual as pessoas falaram que a televisão, quando saiu a televisão, né, as pessoas falaram que a televisão era do diabo, que era na verdade a imagem da besta. E o que aconteceu? O diabo, ele não fez nada. O diabo, na verdade, ele não construiu nada. O diabo ele não criou nada. Então o que ele fez? Já que os crentes entregaram para ele pegou aquilo ali e usou para perder uma geração, né? Igual hoje temos aí emissoras a qual corrompem a nossa geração. Por quê? Porque a igreja ela demorou, graças a Deus hoje a igreja tem se posicionado, né?
tem na verdade alcançado as emissoras, tem na verdade alcançado pessoas, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas por causa do quê? Por causa do meio a qual foi usada a televisão. Então assim, e isso na verdade foi dado um grande espaço para o diabo, né? E penetrar nas casas, ao invés da igreja ter se posicionado e ter na verdade tomado espaço a qual hoje estamos na verdade recuperando. Então isso a gente temos que entender que o diabo não criou nada. A gente temos que ver que Deus é o criador de todas as coisas. O diabo não criou a internet. É Deus, na verdade, que permitiu nós agora termos acesso, amém? A internet, fazemos lives, fazemos na verdade igual o WhatsApp. É claro que a gente pode usar um instrumento tanto para o bem como para o mal. Você pode na verdade usar tudo, para o bem como para o mal. Você pode na verdade pegar, por exemplo, um automóvel a qual o Senhor te entregou para você trabalhar, para você passear com sua família, para você na verdade, né, fazer a obra do Senhor onde que Ele te enviar. Ou então às vezes as pessoas pegam também esse mesmo automóvel que pode ser usado para a bênção e usar ele para a maldição. Nós temos que entender na verdade que igual Deus colocou o povo na terra prometida, Ele falou que aquele povo na verdade entraria em uma terra a qual eles teriam leite e mel. Mas se aconteceu por causa da desobediência deles, eles na verdade fizeram o quê? Transformaram aquela terra em maldição. Então o carro também que Deus te entregou, você pode também pegar ele, sair bêbado aí, matar pessoas. Então tudo na verdade é como eu uso. É claro que a internet também é meios a qual as pessoas muitas vezes vão ter infelizmente acesso às coisas pornográficas, a qual às vezes a palavra fala, né, que não só praticar, mas aquele que pensou, aquele que cobiçar, né? Às vezes as pessoas estão cometendo adultério virtual, digital. Então assim, a gente tem que na verdade abrir nosso entendimento. Isso são ferramentas que o Senhor me entregou, essa ferramenta que o Senhor me entregou, eu vou usar ela para o bem. Eu vou usar ela, na verdade, para praticar a palavra de Deus. Então é tempo de que? É tempo de a gente entender que Deus nos entregou. O celular onde que eu estou fazendo aqui, o computador que está do meu lado aqui, a televisão que está ali. Nós temos que entender. Deus tem falado muito isso no meu espírito. Deus me deu uma estratégia de guerra esses dias agora, a qual nós estamos, na verdade, empenhando em nos presídios, né? Em voltar a fazer o trabalho evangelístico nas ruas, em todos os lugares. A gente está com esse foco agora, na verdade, de fazer, sabe o quê? De usar esses meios da mídia para a gente divulgar o nosso projeto e alcançarmos pessoas. Nós temos um projeto, na verdade, hoje mesmo, toda vez que eu vou no fórum, ou eu vou na defensoria pública, eu vou em alguns lugares, eu vejo mães, na verdade, que estão precisando, às vezes, de uma palavra. E às vezes tem pessoas que acontece? Que nós não vamos alcançar de forma presencial, nós vamos alcançar através da internet, através da live, através de um canal, numa rádio, ou também, ou talvez num canal televisivo. Por quê? Porque a gente na verdade tem que entender que tem coisas na verdade igual o Paulo. Paulo, quantas pessoas que ele conheceu naquela época que ele alcançou, e hoje pessoas que depois de 2000 anos ele tem alcançado através das cartas a qual ele deixou. É uma marca numa geração. Paulo deixou a marca, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus usou Paulo. Nós temos que deixar ser usados pelo Espírito Santo. Para que possamos o quê? Pregar a palavra de Deus e possamos deixar uma marca na nossa geração. As lives vão ficar. Amanhã, quantas pessoas já partiram para a glória e as lives, né, cultos que são transmitidos através da internet ficaram para nós como legado? Estou falando de pouco tempo que tem internet. Pessoas já partiram para a glória, mas deixaram um conteúdo imenso, grandioso, e vão deixar para nós como legado, a qual nós vamos poder ver, rever. Billy Graham, quantas mensagens temos no Billy Graham hoje em dia na internet? Quantos homens e mulheres de Deus já partiram e hoje nós temos hoje em dia como acessar através da internet as mensagens a qual Deus continua nos inspirando até hoje? Então a gente tem que entender que tudo na verdade são instrumentos de Deus para a nossa geração. Nós temos que entender isso. Então Deus tem falado muito isso no meu espírito. Eu vou voltar a fazer as lives. Por que eu vou voltar a fazer as lives? Porque isso é do coração de Deus. Eu vou voltar a fazer os cursos nas lives, através da internet. O apóstolo, na verdade, até essa semana agora confirmou
foi segunda-feira, falando sobre isso. E Deus, esse patrão, estava aqui no meu quarto aqui, onde eu estou agora. E Deus estava ministrando no meu espírito de forma tão poderosa que eu tava assim, meio que dormindo, meio acordado. Deus estava falando sobre estratégias que Deus vai me dar através da internet, através de outros meios, a qual, né, de transmissões, a qual o Senhor, Ele vai, na verdade, nos proporcionar. Eu creio na manifestação da glória de Deus. Eu creio naquilo que nós vamos começar a realizar no nosso ministério. A gente começar a transmitir novamente, porque tem uma época que a gente estava parando de transmitir os cultos, e Deus tem falado novamente no meu coração para voltar a transmitir, porque tem pessoas que vão ser alcançadas, tem pessoas que vão ver o milagre de Deus através das lives, através da internet. A palavra fala que o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro para que depois venha o fim, para que depois Jesus venha buscar a sua igreja. Então a gente tem que ter todos os meios, todos os recursos que Deus tem nos dado, a gente tem que usar para fazer o reino de Deus prosperar. Se o reino de Deus tem prosperado com lentidão, não é culpa de Deus, a culpa é nossa. E nós temos que nos posicionar para fazer o reino expandir, para fazer o reino crescer, para fazer o reino, na verdade, ele frutificar. Nós temos que entender esse projeto de Deus no nosso espírito. Porque senão vai passar ano, vai entrar ano e as coisas não estão acontecendo por causa de nós mesmos. Essa ferramenta foi poderosa na época da pandemia, por que não vai ser poderosa agora? Vai continuar sendo poderosa. É claro que as lives, é claro que tem um princípio, que temos que entender que as lives, né, elas servem como um meio para acrescentar. Ela não vai substituir jamais os cultos. Não vai. Então, o tema que a gente tem proporcionado é o que? Sermos preparados para a guerra. Nós estamos sendo preparados com ferramentas para guerrear. Entrar em guerras maiores. Entrar em guerras a qual o nível vai aumentar. Nós temos que criar essa maturidade em nosso espírito. Para que possamos entrar em ambientes, para que possamos conquistar mais terra. A palavra diz assim, ó. O povo, você não vai conquistar, você vai conquistar a terra de pouco a pouco. Por quê? Porque vocês ainda são poucos. Mas à medida que vocês forem aumentando, que vocês forem crescendo, é assim. É de glória em glória, de fé em fé. À medida que nós formos crescendo em fé, à medida que a gente for crescendo em glória, mais terreno a gente vai conquistando. A gente vai conquistando áreas cada vez maiores para o reino de Deus. E para isso acontecer, nós temos que entender que Deus, ele já nos preparou, ele já nos capacitou. Nós temos que viver algo novo. E nós vamos voltar a transmitir as lives, vamos voltar a fazer, nem que seja uma vez na semana, para a gente, na verdade, se movimentar de acordo com o reino de Deus. Deus, ele espera isso de nós. Então, assim, nós vamos romper, nós vamos acreditar que o Senhor é poderoso para fazer absolutamente mais, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Se você crê nisso, vamos focar. Eu quero que você veja essa live. Eu quero que você foque no reino de Deus. Eu quero que você acredite no poder de Deus. Nós temos que usar isso como estratégia de guerra. Não vamos deixar o diabo ocupar espaço a qual não é dele. Espaço vazio, a palavra fala assim que ó, vocês não podem ocupar a terra toda de uma vez, porque vocês vão deixar espaços vazios e vão vir as diversas feras, vão vir os leões e vão, na verdade, acabar dominando esse pedaço novamente, esses espaços novamente. Então, ou seja, assim somos nós. Nós não podemos deixar espaços vazios, porque se nós deixarmos espaços vazios, o diabo ele vai vir e vai ganhar esse território. O diabo ele espera a brecha, ele anda em nosso redor buscando a quem possa TH, buscando brechas. E nós temos que fechar essas brechas. Então é tempo de glorificarmos a Deus, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de agradecermos o nome de nosso Deus, é tempo de confiarmos nele. Olha o que a igreja quando está falando. Paulo tinha a carta poderosa, mas está falando que a presença de Paulo, um homem igual Paulo, falar que a presença dele era fraca. Por quê? Porque as cartas de Paulo eram poderosas. Paulo, eu creio que quando ele sentava para escrever uma carta, é claro que quando ele pregava também, é claro que tinha a unção do Espírito Santo, mas as cartas de Paulo eram tão cheias do Espírito Santo que elas, décadas, milhares de anos, continuam inspirando ainda pessoas, continuam, na verdade, com uma palavra viva. Até o próprio Pedro ele falou que nas cartas de Paulo tinha alguns pontos complicados de ter interpretação.
mas que eram, na verdade, pessoas que estavam, na verdade, distorcendo aquela palavra como as demais escrituras. Ou seja, desde aquela época, ela já foi tomada, as cartas de Paulo, as epístolas, como totalmente inspiradas por Deus. Olha que poderoso. Isso é poderoso demais, gente. A gente tem que entender que isso é poderoso demais. Isso é o que Deus ele quer fazer em nosso meio. É com temor e com temor. É uma direção de Deus. Vamos usar a internet, vamos usar os meios de comunicações para, quando você acordar de manhã, procura usar os meios que Deus te entregou. Você vai pegar o WhatsApp, manda uma mensagem bíblica, coloca no seu status. Não é mensagem para ofender ninguém, não é mensagem na verdade para querer. Não, a palavra tem que falar com você, primeiramente. Não é postar mensagem no status para falar que eu vou mandar em direto. Não, é com você que a palavra tem que falar. A palavra ela corta primeiramente para mim. O que eu estou pregando aqui hoje porque essa palavra ela veio do meu espírito. Hoje Deus permitiu o meu carro STH quando eu estava chegando aqui em Esmeralda já, no final do dia. Por quê? Porque Deus ele quer usar esses instrumentos aqui da live, da internet, para voltarmos a alcançar pessoas. Nós temos que usar todos os meios. É tempo, na verdade, nos investirmos no Espírito Santo e deixarmos Ele nos usar em todos os lugares. Em todos os ambientes, no seu trabalho, se você puder lançar uma palavra. Eu trabalho o dia todo, hoje mesmo estava trabalhando, e o diabo fica furioso porque todas as brechas que eu tenho de pessoas que chegam e querem conversar comigo, e tem pessoas que não querem conversar, né? Eu trabalho no aplicativo do Uber, mas tem pessoas que não querem conversar. Mas tem pessoas que elas chegam, hoje mesmo a mulher entrou chorando do meu carro, e eu falei, não, Jesus ele vai fazer as coisas darem certo na sua vida. Chegou outra senhora também com a filha dela que estava frustrada e eu pude liberar uma palavra ali. Eu falei, não, a gente tem que acreditar que Deus ele é nosso fiel galardoador. A gente tem que acreditar. Então todos os espaços que a gente tem que falar do amor de Cristo. Presencialmente, pela internet, qual seja o meio, seja no seu trabalho, seja fazendo o que for. Essa chama, ela tem que estar no nosso espírito. Essa chama do Espírito Santo, ela tem que ter. Hoje mesmo eu tava lá numa defensoria pública, a mãe começou a me falar ali, eu contei meu testemunho para ela, Deus falou, conta seu testemunho para ela acreditar que o filho dela pode sair daquele lugar ali e pode se tornar uma nova pessoa, pode se tornar uma pessoa que vai gerar um testemunho impactante no reino de Deus. Nós temos que entender o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que aproveitar e falar do amor de Deus para as pessoas, gente. Nós temos que, na verdade, ter a revelação de Cristo para nós, e essa revelação que Deus tem dado para nós temos que revelar para as outras pessoas quem é Deus. A palavra fala assim, você vai beber dessa água, e essa água que você beber, vão fluir rios de água viva através de você, através do seu ventre vai fluir. O que é ventre? Ventre é lugar de frutificação, esse Espírito Santo de Deus me deu aqui agora. Ventre é lugar o que? De frutificar. Ventre da mulher é o que? Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, é lugar de quê? De frutificação, é lugar de gerar. Nós temos que gerando Cristo em nossa geração. Paulo fala assim, outra vez somos trazedores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. É o que? É gerar. No nosso ventre tem que sair fruto, tem que sair homens e mulheres, tem que sair filhos e filhas de Deus, porque a palavra diz assim, que a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que se manifestar, seja pela internet, seja presencial, seja no seu trabalho, seja onde for. Manifesta a glória de Deus. Shepa da calavassura e canta. Manifesta a glória de Deus. Manifesta o poder de Deus. Há uma unção poderosa dentro de nós que precisa ser manifestada. Há uma unção precisando ser liberada. Há um poder, Shepa da calavassura e canta. Deus ele quer te usar como instrumento para pregar o Evangelho. É tempo de lançarmos a rede. É tempo de pregarmos o Evangelho dentro de tempo, fora de tempo. Fala assim que Paulo falou com Timóteo, cumpre o seu chamado de evangelista. O que é o evangelista? Aquele que é portador da boa notícia. Eu sou portador da boa notícia dependendo das situações. Eu podia hoje estar desanimado, meu carro está agora novamente, mas eu estou aqui debaixo de uma palavra. Debaixo de uma consagração, crendo que essa palavra é poderosa para alcançar as nações.
Deus é poderoso para fazer, gente. Deus é poderoso para fazer. Você crê na bondade de Deus? Você crê que Ele é fiel? Você crê que Ele é fiel? É fiel em todo o tempo. Ele é fiel em todo o tempo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você crê nessa palavra? Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me ceia, Senhor. A bondade me ceia, Senhor. Antes do meu ser. A bondade me ceia, Senhor. Pai amado, Pai querido, és fiel em todo tempo. Muito obrigado, Jesus, Pai Santo. Muito obrigado, Santo Espírito da verdade. Muito obrigado, Santo Espírito de Deus, Elevandai, Filho do Pai. Que essa palavra venha alcançar as nações. Que essa palavra venha alcançar as nações, Elevandai, Filho do Pai. Que te caia sempre, como a nasce, chefa na calama suricana. Vai falando em línguas, vai sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. É fiel em todo o tempo. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Em todo o tempo tu estás tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deixa eu falar com a lavada suíca. A bondade dele tem te seguido. Que possa alcançar sua casa, sua família, sua parentela, ele mandaia. Chuta do cofai, ele calava sempre, ele calava ficando. Ele caia sempre, ele calava na gaia. Ele é fiel em todo o tempo, ele é fiel em todo o tempo, ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel em todo o tempo, ele mandaia. Obrigado, Jesus, Pai Santo, Deus amado, Deus querido, por essa noite. Podemos adorar, exaltar e agradecer, nós Deus na tua presença. Que cada pessoa, Pai Santo, Deus amado, que está vendo essa live, por cada pessoa, Pai Santo, Deus amado, que vai verdadeiramente, Senhor Jesus, Pai Santo, Deus amado, ser tocado pela tua glória. Nós confiamos em Ti, nós adoramos o Teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, Pai Santo, por essa noite manifestadora e renovadora da Tua graça. Nós confiamos apenas em Ti, Santo Espírito da verdade. Tua bondade nos seguirá, Jesus, Pai Santo, Deus amado. Muito obrigado. Amém. Que você possa ser edificado essa noite por essa palavra.
que possamos verdadeiramente, amém, ser tocado pela presença do Espírito Santo. Se você, na verdade, quer ajudar essa obra a crescer, nosso Pix é Igreja Apostólica evangelua@gmail.com. Estamos, na verdade, fazendo uma rifa também, valor de R$2, para terminar de cadastrar nosso ministério. Então nos ajude, amém? Nós contamos com a sua ajuda. Que Deus ele possa retribuir muito mais na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Agradeça a Deus essa noite. Agradeça a Deus essa noite. Agradeça a Deus essa noite em nome de Jesus. Agradeça a Deus por tudo que ele fez. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Podemos confiar totalmente no Senhor. Muito obrigado, Santo Espírito de Deus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, venha estar não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Eita glória.